Quando ocorreram as eleições em 2022, eles disseram que o Brasil ia voltar para o mundo, ia voltar a ter um diálogo com as democracias, que o Brasil se tornaria um player internacional. Pois é, vamos no caminho totalmente avesso. O assunto mais discutido nos últimos dias é ditadura. É o mais pesquisado no Google. E quando você pesquisa, é óbvio que tem a Venezuela, nós vamos falar sobre a Venezuela, mas o Brasil está embranhado até o pescoço com isso também. Agora, quem foi o alvo da vez foi o vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi pego, escondidinho ali, mas com a boca na botija, bem no meio das ditaduras. A gente vai falar um pouquinho sobre isso com vocês. Em compensação, o regime Maduro está criando um aplicativo fascista para denunciar pessoas para serem presas e perseguidas pelo regime do Maduro. Pois é, a coisa está cada vez mais tensa. A Maria Corina e o Edmundo Gonçalves já têm ordem de prisão contra eles. As manifestações na Venezuela continuam e um banho de sangue sem precedentes pode acontecer na Venezuela. Maduro prometeu, Maduro cumpriu. Que se ele perdesse, haveria um banho de sangue. Todo mundo sabe, Maduro perdeu. E o banho de sangue está acontecendo porque o Maduro não aceitou isso. Nós vamos falar sobre tudo isso nesse editorial. Meu amigo, minha amiga, não esquece de deixar o like, curtir, compartilhar. Confere se você está inscrito no canal ou inscrita no canal. Muita gente, às vezes, está seguindo, já se inscreveu, ficou um tempo sem assistir e a hora que vai assistir de novo não está inscrito. Então, se você puder dar uma força aí, a gente agradece muito. Como eu perguntei ontem para vocês se vocês queriam que eu mesclasse assuntos da Venezuela com assuntos do Brasil, geopolítica e assunto do Brasil, vocês pediram que eu falasse também um pouco do Brasil. Então, vamos falar da questão do Alckmin, vamos falar da Simone Tebet, do Haddad, mas sempre envolvido também com a questão geopolítica do Brasil. Bora começar? Então vem comigo aí. Vamos lá, pessoal. Enquanto a gente está vendo a tensão na Venezuela, enquanto a gente está vendo os nossos governantes passarem vergonha na gente no plano internacional, ou seja, descobrimos que aquela historinha de que seríamos vistos no mundo era um belo 171, eis que o governo aproveita o apagar das luzes, congelou 5,7 bilhões. E adivinha da onde? Da saúde, Afinal, você não come saúde. E da educação? Afinal, se você crescer 1 milésimo na sua educação, você não vota mais no PT. E cortou também do PAC. Pois é, meu amigo. Uma semana após a confirmação do congelamento de 15 bilhões no orçamento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou na noite de terça-feira outro decreto detalhando as áreas do governo em que ocorrerão os bloqueios de 11,17 bilhões e contingenciamento de 3,84 bilhões de recursos. Os principais alvos da contenção foram os ministérios da Saúde, das Cidades, Transportes, Educação, Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. Foi quem mais teve corte. Ué, mas não é a pátria educadora? Não é a pátria que ia resolver o problema do genocida, Bozo? Não era isso? Então esses foram os fatores mais afetados. Assistência social, sabe a galera aí do Bolsa Família? Pois é, vai se lascar. Sabe a galera aposentada do BPC? Vai se lascar também. É assim que funciona. Então, se você ainda bate no peito falando que é o governo dos mais pobres, meu irmão, a coisa está um pouco complicada para o seu lado defender isso tudo aí. Então, mais corte de gastos. Se tiver ruim a saúde na sua cidade, vai piorar, porque vai faltar dinheiro. Vamos lá. Também vamos falar do Pacheco. O Pacheco, ele engrossou o tom, em relação à Venezuela e descolou aqui do governo Lula nesse entendimento. Enquanto o PT e o governo Lula estão sinalizando apoio restrito à Venezuela e ao ditador Nicolás Maduro, o Pacheco cobrou clareza na Venezuela nas eleições e disse que a luta pela democracia não permite casuísmos. Em nota, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, ele criticou nessa terça-feira a ditadura venezuelana por não demonstrar com clareza
valores democráticos como a lisura e a transparência no processo eleitoral. E aí é onde entra um ponto muito, mas muito interessante. Se não tem clareza democrática, como que o PT e o Lula apoiam? Vocês não apoiaram o Lula dizendo que era pela democracia? Ou a democracia é relativa e só vale quando é interessante? Pois é, o Pacheco tinha que dar essa explicação, né? E o grande fato aqui é que é tão escrachado porque que parte de uma questão ideológica para uma questão moral. Esse caso da Venezuela chamou muita atenção. Falei sobre o Reginaldo Lopes, que é do PT, que criticou a postura da Venezuela e exigiu eleições livres. Também o senador do PT, o Paulo Paim, que falou que não há democracia. Olha só, tem um perfil que ele briga muito pelas causas raciais, chama Siga o Negro, é o perfil do Jota, né? Ele citou o Paulo Paim. A situação na Venezuela é gravíssima e lamentável. Espero por dias melhores para o seu povo e para o país como um todo. Sem transparência no processo eleitoral, liberdade política e liberdade de expressão e respeito aos direitos humanos, não há democracia. Então, o Paulo Paim foi contra todos os posicionamentos do PT. E aí o Jota, que é de direita, defende as pautas de direita, ele escreveu o seguinte: parabéns ao gaúcho Paulo Paim por contrariar publicamente o vergonhoso e constrangedor posicionamento do seu partido, conivente com a manutenção de um ditador na Venezuela. E aí ele cobra: se posicione pré-candidata. Quero parabenizá-la também, Maria do Rosário. A senhora aprova o apoio do PT à eleição do Maduro? E aí ele escreve, mesmo com pensamentos opostos na política, parabenizei o senador Paulo Paim por, diferentemente do PT, condenar a prorrogação da ditadura da Venezuela, do Maduro. E é sobre isso que eu venho falando. Não se trata de pessoas, se trata da questão moral. O Paulo Paim aqui, ele seguiu suas questões morais e não ideológicas. Ele sabe que é uma ditadura e ele não precisa agradar um partido para apoiar uma ditadura. Pena que é o posicionamento minoritário dentro do partido, que sim, sem sombra de dúvidas, é um partido radical, o PT. Coisa que a gente viu também com o Boric, que a gente viu com o Mujica, que a gente viu com o Pedro Doria, do Canal do Meio. Até o Henri Bugalho falou sobre a situação da Venezuela. Então, assim, aqui separou, de certa forma, o joio do trigo, né? De certa forma, não vou falar nem do joio do trigo, mas separou, de certa forma, aquilo que é mais asqueroso, que é contra a democracia, daqueles que têm consciência moral, no mínimo. E aqui é que entra o nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin. Vocês vão entender o porquê. Eu disse, né, que eu não conseguia entender como o Alckmin se propõe a encerrar sua carreira política de tal maneira. O PSB, que é o partido do Alckmin, foi na contramão do partido do Lula e condenou os abusos cometidos pela Venezuela. Então, o partido do Alckmin falou: não, eu estou de vice, mas eu não vou me propor a isso. O Alckmin, silêncio total. Ninguém viu o Alckmin, ninguém sabia onde estava o Alckmin. E aí o Alckmin vai aparecer nessa história de novo. Tá vendo essa história aqui? Ao menos 250 corpos teriam sido encontrados em local de festival em Israel. Foi o ataque do grupo Hamas, né? O líder máximo do Hamas, que ordenou ataques de 7 de outubro, foi assassinado no Irã. Ismail Haniyeh estava exilado no Catar, mas foi ao Irã para a posse do novo presidente. Não se sabe ainda como foi a dinâmica do atentado. Um de seus guarda-costas também foi morto. A suspeita é que Israel assuma a autoria do ataque. E assumiu. Israel já falou que foi o Serviço de Inteligência de Israel que conseguiu constatar onde ele estava, e no caminho onde ele ia para o Irã, ele foi interceptado e abatido. CPF cancelado mesmo, né? E pelo menos uma notícia, né, de acalento aí, né, pelo menos para os reféns que ainda estão lá presos. Mas enfim, o que esse cara do Hamas, o líder do Hamas, que participou
do gravíssimo ataque, né, a Israel tem a ver com o Alckmin, tem a ver com o governo petista. Pois é, Renata Barreto conta pra gente. Rapaz, o Alckmin estava sumido e não falou da Venezuela, né? Pois é, tá lá no Irã para a posse do novo presidente, num evento que reuniu, inclusive, líderes de movimentos terroristas como o Jihad Islâmico, o Hezbollah e o Hamas. E aí, mataram o líder do Hamas. E o Alckmin, pois é, tava lá. Você não tá vendo o Alckmin aí? Tá escondidinho, né? Pois é, isso aqui é a matéria que fala que o Irã disse que o líder do Hamas foi abatido. E olha lá quem tá lá, a figura lá atrás, escondidinho, sem nem querer falar sobre Maduro. Por quê? Porque se ele fala sobre Maduro lá, talvez nem saia vivo. Onde o Geraldo Alckmin foi se enfiar, vale tudo por um cargo. Já não basta a vergonha de estar num país financiador de terrorismo junto com líderes de movimentos terroristas, ele tem que estar no mesmo lugar onde o líder do Hamas foi assassinado. Pois é, disseram que o Brasil tinha voltou para o mundo, ia voltar a dar orgulho para as nações democráticas. Não é isso que a gente está vendo, não, né? E o Alckmin se prestar a esse caminho, realmente é um tanto quanto deplorável. Enfim, países, como eu disse, estão separando, né, o joio do trigo. Aqueles que realmente prezam pela democracia, apesar de ser de esquerda, com aqueles que estão, sabe, a banda podre do maior autoritarismo, que apoiam o regime de Nicolás Maduro. E aí, matéria do Vista Pátria, Peru reconhece Edmundo González Urrutia como o presidente eleito da Venezuela. Pois é, orgulho, né, para sua população, que não está passando, né, pela situação deplorável que nós passamos, de ver um presidente se silenciar, de ver um presidente ficar calado, e depois, hora de falar, apesar de tudo, a mídia, apesar de vídeos nas redes sociais, apesar da Casa Branca, apesar de vários países da ala democrática, fala não, roubou, não tá certo não. Vem o Lula e fala não, tudo normal, só morreu um pouquinho de gente, só roubou um pouquinho de urna, só escondeu o esquema um pouquinho, tá tudo normal. E aí a gente descobre uma coisa, a gente descobre fatos do passado. Eu fiz filosofia, né? Então sou filósofo, eu gosto muito de devagar pelo que aconteceu na nossa história, no mundo, né? De pirar um pouquinho a cabeça para tentar entender essa coisa que nós estamos aqui, né? Chamada mundo e Brasil, né? E aí a gente tá vendo a história acontecer agora. Você vai entender o porquê que a gente tá vendo a história acontecer. Você vai entender o que está acontecendo agora com Maduro, né? Exatamente o que está acontecendo com Maduro, e o posicionamento da imprensa é o que aconteceu lá no Holocausto. Você vai entender. Você já ouviu algum petista bicudo aí dizendo que o Hitler, né, o Adolf, era um ditador da extrema-direita? Você já ouviu isso? Para assistir isso aqui. Por que o PT tem esse fascínio com o regime do Maduro, que não é nem um regime de esquerda, é uma cleptocracia ditatorial de viés militar. É isso que é o Maduro, além de ser uma figura extremamente conservadora ou retrógrada em questões comportamentais. Vamos lá, não vou nem continuar. Não é nem de esquerda, se não é de esquerda, é de quê? De direita, né? Conservador. E nem sei por que o governo Lula continua apoiando esse cara. Então ele é conservador, de direita, bolsonarista. Só faltou falar isso. Sabe o que vocês estão vendo? Como eles pegaram o Partido Socialista do Adolf, lá da Alemanha, nazi, e transformaram em direita. Algumas fontes relatam que o Conselho Nacional Eleitoral está com uma equipe de engenheiros e funcionários para criar novas atas da eleição venezuelana para apresentar aos observatórios internacionais até agosto.
Se os observadores não enxergarem isso, estarão trabalhando com Maduro. Pois é. Quem está ganhando tempo está trabalhando com Maduro. Vocês conhecem alguém que está falando que está tudo normal? Então está trabalhando com Maduro para eles ganharem tempo e fazerem novas atas, porque as atas foram destruídas. E aí vem o que eu acabei de falar sobre as falas do Guga Chakra. A população parece ter caminhado a uma direção que não voltam mais. Mesários e juízes eleitorais que estariam de testemunha estão sendo presos. Lula ganha tempo para Nicolás Maduro atestar sua fraude, porém o mundo se recusará a acreditar. A América do Sul quer voltar a respirar. Na verdade, eu até me enganei aqui, não era esse post que eu ia colocar, não, mas era um post onde o Von Serran, ele falava especificamente, olha só o que está acontecendo, estão transformando o Maduro em uma figura da direita. É o que fizeram com o Adolf, lá, né, que dizem ser uma figura de direita. Mas olha só um pouquinho. Você lembra que disseram que o PT era um partido totalmente pela democracia? O discurso lá na Argentina era o mesmo. O Milei é contra a democracia, é a antidemocracia, enquanto que o Fernandes é a própria democracia. Cara, o La Nación destruiu o argumento. Se você mudar a figura das pessoas, você vai entender que é o mesmo discurso que cabe aqui no Brasil. Escuta só isso aqui. Ahora, lo del cristinismo chavista produce vergüenza ajena, pero es útil. O cristianismo e o chavismo produzem a mesma agenda. Para saber cuál es el modelo de país que esta gente proponía para la Argentina. Para vocês saberem qual que era esse modelo de país que o povo propunha para a Argentina. Enfim, muda por PT. O petismo e o chavismo têm a mesma agenda econômica, a mesma agenda. E qual é o modelo de país que essa gente propõe para o Brasil? Sus sincericidios sirven para que se saquen la careta democrática con la que se disfrazan. O sincericídio do PT, do kirchnerismo, do chavismo servem para desmascarar a careta democrática que eles fingem que têm. Un personaje nefasto como Roberto Baradel está en la primera línea de combate. Es uno de los culpables de haber destruido la educación pública. E aí aqui ele já começa a falar quem foi a figura culpada de destruir a educação pública. Mas é simples, é só você mudar as caras, trocar do kirchnerismo pelo petismo, dá na mesma, tá? Não muda nada. Enfim, lá a situação está cada vez mais tensa. Na Venezuela, prisões arbitrárias, situações absurdas, violação de soberania de embaixada, enfim, tudo acontecendo na Venezuela ao mesmo tempo. A ditadura de Maduro intensifica a hostilidade contra civis e deixa dezenas de mortos e feridos. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou a imposição nas Forças Armadas e policiais nas ruas da comunidade do país a partir dessa quarta-feira. A medida tem o objetivo de reprimir os atos contrários ao seu regime. O comunicado ocorre em uma reunião conjunta do Conselho de Estado e de Defesa com autoridades do seu governo na tarde de terça-feira. E informou ao público venezuelano em pronunciamento horas mais tarde. Ele disse que, abre aspas, quer ver os policiais na rua até que haja consolidação do plano de paz. Estamos enfrentando uma investida mundial do imperialismo estadunidense, de Elon Musk, da direita internacional. Ué, mas ele não é de direita? O Guga acabou de falar que era. Nossa, fui enganado. Da direita internacional extremista e do narcotráfico colombiano para apoderar do país por meio da criminalidade, do caos, da violência e da manipulação e da mentira. Foi o que disse o Maduro. Ué, eu não entendi. Mas a Colômbia falou que... Colômbia falou que apoiava o Maduro e ele falou que a Colômbia agora tá atacando... o Maduro tá doido. Já não sei de nada mais, né? Mas, enfim, o que acontece é que a situação lá na Venezuela tá uma verdadeira noite de terror, tá uma coisa gravíssima. Isso aqui é o cenário, né, de ataques, né? O Tren de Llano, ou Tren de Llano,
Jano. É um grupo, né? Seria mais ou menos o PCC, né? Da Venezuela. E eles partiram para cima para enfrentamento ao regime Maduro. Qual é a questão aqui? Qual que é o ponto aqui que a gente usa para discutir? É o seguinte: quando a gente vê o crime organizado batendo de frente com o regime chavista, é porque o regime chavista dominou o narcotráfico na Venezuela. Uma das fontes de renda do narcotráfico, né, literalmente o tráfico de drogas, é o narcotráfico, é uma das fontes de renda da Venezuela. Então, assim, fica estranho, porque você passa a torcer para os terroristas, né? Você passa a torcer para os caras da criminalidade contra o governo, porque o governo é mais criminoso do que os caras. É isso que está acontecendo com o povo venezuelano, é complicado. E aí a matéria que eu ia colocar para vocês era do Darcy Bacarense, né? Já que o sangue voltou a correr pelas ruas venezuelanas, os agentes do regime, jornalistas, repetem que Maduro é conservador. É um método. Agora você sabe como o Partido Socialista do Hitler, né? Que o Partido Conservador Alemão fazia oposição, virou de direita. Então você começa a entender como que a história foi construída através da narrativa, né, dos jornais. Enfim, esse vídeo eu vou ter que dividir em 2 etapas, porque tem umas 15 matérias aqui ainda pela frente. Mas eu vou trazer ele para a segunda etapa com vocês. Mas enfim, olha só. O discurso, La Nación, de novo, o discurso do chefe do parlamento europeu, do parlamento venezuelano, perdão, pedindo a prisão da Maria Corina e do Edmundo Urrutia, tá? Dá uma olhada aqui. Presentable de Jorge Rodríguez, mirá lo que decía. Tienen que ir presos sus jefes. Tem que ir presos os chefes. Los que les ordenaron, los que les pagaron. Os que ordenaram e os que pagaram, os financiadores. Y cuando digo jefe, no me refiero solamente a María Corina Machado, no, que tiene que ir presa. E quando digo chefe, eu não me refiro só a Maria Corina Machado, que tem que ser presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la me refiro também ao Edmundo Gonçalves, porque ele é o chefe conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Da conspiração fascista que estão tentando impor contra a Venezuela. Lembra algum país? Você já viu um discurso exatamente como esse? Um discurso assim, bem parecido, mas bem parecido mesmo? Já viu esse discurso? Onde? Qual país? Tem que prender todos os financiadores. Aquele sujeito ali, aquele das motocicletas, é o chefe. Você já viu esse discurso? Eu vi. Agora, para te deixar com a antena acesa e mais preocupado ainda, esse discurso aqui, você já viu? Tem que regular as redes sociais? Já viu também, né? Eu tenho certeza que viu. As redes sociais estão unidas para atacar a Venezuela novamente. Após a crítica internacional ao processo eleitoral na Venezuela, que culminou na suposta reeleição de Nicolás Maduro, o ditador do país afirmou que as redes sociais estão unidas para atacar a Venezuela novamente. Maduro também disse que o império dos Estados Unidos, o narcotráfico colombiano e a direita extremista creem que podem tomar o país. Eu já vi esse discurso, mas só não lembro qual país que foi. Que é a extrema-direita, que é as redes sociais que disseminam o ódio, que ela tem que ser regulamentada e que o dia que regulamentar isso, aí a democracia volta. Que aí ninguém vai postar do povo revoltando contra o país, ninguém vai postar, né, dos abusos que aconteceram lá na Venezuela. Tô falando da Venezuela, tá, gente? Eu quero ficar livre. Tô falando da Venezuela. Então, assim, eu já vi esse discurso. Eu ainda vou lembrar qual país que eu ouvi falar. Se você lembrar qual que é, me fala aí, tá? Só para mim saber, tá bom? Pessoal, vou encerrar o vídeo e vou voltar com a continuação ao meio-dia, porque o vídeo já bateu 25 minutos, né? E eu sei que vídeo longo demais, às vezes atrapalha. Tem gente que tá fazendo alguma coisa aí, tá
trabalhando e está nos ouvindo. Então, para não ficar longo demais, volto daqui a pouquinho com o próximo editorial. Fechou? Dando a continuidade a esse aqui. Abraço e até o próximo editorial.